Como estão? Como estão? Vamos chegando em mais uma live aqui do Jardim. Hoje, de forma muito especial também, hoje nós temos a nossa última live da sequência de lives para celebrar o aniversário do Jardim. Estamos aqui muito felizes, muito gratas por tudo que o Senhor fez e tem feito no Jardim. Nessas lives que a gente vem fazendo aí, fizemos durante todo o mês de julho. E hoje nós temos a última live, nós vamos fechar com chave de ouro, com uma dupla maravilhosa. Eu já vou colocar elas aqui pra gente começar a esquentar e falar tudo. Olha, tem muita coisa pra eu absorver dessa mulherada, tá? Pera aí que eu vou encontrá-las aqui. Reviver no perfil do Reviver. Só aceitar e vem que vem! Vamos viver um momento maravilhoso com o Senhor. Vai ser bênção, vai ser bênção. Quem não acompanhou aí, não conseguiu acompanhar todas as lives, elas estão salvas no nosso canal do YouTube também, tá? Nós fizemos aí já 4 lives com mulheres incríveis, abençoadas do Senhor. E Deus fez grandes coisas, assim, maravilhosas. É um mergulho, assim, igual aqui no Jardim a gente tem as mulheres que cuidam, né? Mas todas as mulheres que vieram até aqui são elas que cuidam, mas também tem a palavra do Senhor, tem a experiência também com outras mulheres, com ONGs, e hoje também não vai ser diferente. Léo e Tati, me dê notícias aqui, se tá tudo certo aí. Reviver, vamos lá que vai dar certo, Deixa eu colocar aqui o perfil do Reviver. Convidei vocês. Olha aí se conseguem. Ou manda um comentário aqui, por favor. Aí deu. Tecnologia, gente. Essas coisas de Instagram, nós estamos pegando pique. Essa tecnologia pega a gente de vez em quando. No final dá tudo certo. Eu fui comentando aqui das lives do Jardim. Fui adiantando aqui tudo para todo mundo até dar tudo certo aí. Como estão? Tudo ótimo. Tudo Ó, ótimo. eu estou Graças super a animada. Deus. Isso que eu ia falar para ajustar um pouquinho. Tá bem ok? aí? Tá ok assim? Olha. Aí, Tá bom? agora deu para ver a blusa. Tem que mostrar nossa blusa. Agora deu para ver a blusa. Deu tudo certo. Vamos conversar muito? Bora! Ai, eu tô super ansiosa. Nós já tivemos uma conversa assim para alinhar o que a gente ia falar na live e nós até comentamos, né, meninas? Vou parar, porque senão nós vamos começar a live aqui agora, porque de tanta coisa que essas duas têm para entregar e eu não tenho dúvidas que vai ser maravilhoso, né? Amém. Eu vou puxar aqui uma oração primeiro, né, pra gente entrar em espírito. Jesus tomar conta desse lugar. Deixa eu beber água aqui para não engasgar. Pedir para todo mundo fechar os olhos, quem estiver assistindo aí a gente, para a gente concentrar. Senhor Deus, te agradecemos em primeiro lugar por esse momento maravilhoso que estamos vivendo agora, Jesus. Obrigada por guardar nossa vida, obrigada por nos usar nesse tempo, Pai. Pedimos a tua presença nessa live. A gente sabe que não é só uma live, não é só uma chamada de vídeo, e sim uma oportunidade, Deus, de entregar tudo que o Senhor nos usa, Pai, que o Senhor nos trouxe de experiência até aqui. Eu peço, Deus, para o Senhor usar a Léo, usar a Tati, Deus. Traga a elas toda a experiência que elas têm, toda a vivência que o Senhor concedeu a elas. Usa as tuas filhas, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Que a voz delas alcance mulheres, alcance famílias, alcance todas as pessoas que o Senhor deseja falar, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo que o inimigo possa armar para atrapalhar este momento. E que esta live, Deus, esta conversa, chegue nos lugares que o Senhor deseja. Que alcance vidas, alcance corações e transforme, Pai, famílias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ai, vocês estão muito lindas, gente. Eu vou ter que fazer uma música do Jardim também. Vai.
Ó, vamos começar se apresentando para todo mundo conhecer vocês. Com certeza vai ter pessoas aqui que já conhecem as duas de forma individual, de forma conjunta no projeto, mas vamos começar. Quem é a Léo, quem é a Tati? Eu sou a Leo. Então, eu sou a Leonice, eu sou psicóloga da infância e da adolescência. Eu atuo aqui na cidade de Ponte Nova, com os Pictito e com essa fase agora da adolescência, né? Que é uma fase super importante. Sou nascida e criada aqui em Ponte Nova. Ah, Essa- é? Eu não sabia dessa informação. Sim, sim. Diga, Tati. Ah, Eu sou a Tatiana, sou professora, sou de Patinga e casei e vim morar em Ponte Nova. E após a pandemia, eu parei de dar aulas e fui dedicar à família e aos trabalhos voluntários. E graças a Deus estou aí até hoje, nesse trabalho maravilhoso, e Deus, né, está me proporcionando aí essa oportunidade. Vocês E duas fazem uma união é, incrível. isso aí, né? Juntou essa parceria aí, maravilhosa. Não, é muito lindo e eu quero muito, assim, Deus me usa aqui para puxar tudo que tem de vocês e que Ele use vocês também para falar tudo que o pouco, entre aspas, que a gente conversou já foi um mergulho muito grande, né? Na hora que a gente desligou o telefone, eu falei, meu Deus do céu, o que que essas duas juntas? Eu até imaginava que era muito, mas era um transbordo, já é um transbordo maravilhoso. Como que vocês duas se encontraram, né? Em quem não conhece Ponte Nova, em Minas Gerais, tá, gente? Mas como que a Tati e a Léo se encontraram? Como que começou por uma amizade antes e depois Isso, veio viver? Sim, nós somos amigos, nossas famílias sim, são amigos, né? Os maridos, os filhos e nós duas. E aí, a partir dessa amizade mesmo, a gente foi desenvolvendo. A gente desenvolve tantos trabalhos sociais, como também encontros mesmo em ciclos de amizade, amizades. com mães, com outras famílias. Então, assim, Já tem uma uma afinidade, uma ligação. ligação. Já tinha essa ligação e aí unimos tudo. Sim, Fortaleceu ainda mais. É, E como que veio a ideia do reviver? Eu acredito que tem o reviver vem muito da experiência individual de vocês também, né? Na sim, sim. vida, com outras pessoas. Então, traz aí pra gente como é que nasceu o reviver. E eu acho que pode trazer também o antes do reviver, né? De onde que. Porque Deus toca a gente, né? Quando a gente vai servir para algo, algo já é tocado antes de começar, né? Comigo aqui no jardim foi assim, né? Tocou antes para depois acontecer. Sim. isso. Eu Então vamos falo. lá. Começou com a Léo, né? O Reviver começou com a Léo. Tá, então vamos pensar assim. Antes, eu mas a Tati, a gente já conversávamos a respeito de uma ação social, né? A Tati sempre foi envolvida com isso, a família dela, o pai dela é envolvido com a ação social na cidade dele. Então a gente conversava a respeito disso, de ajudar pessoas. A gente sempre participou de um grupo de adoração que é realizado num bairro aqui. E aí a gente sempre estava ali ativo nesse grupo e a gente sempre falava, né? A Tati já fazia alguns trabalhos e o insight mesmo veio quando eu passei por uma situação de saúde, né? Há 2 anos atrás, com 41 anos, eu fui diagnosticada com um câncer de ovário. E no processo todo, né? Eu tive que fazer cirurgia, eu tive que fazer quimioterapia, eu vivi realmente toda essa questão da oncologia. E nesse processo, quando eu estava ali tomando as gotas da cura, que eu chamo de gotas da cura, eu ficava pensando e conversando com Deus qual que era o propósito, né? O que que Deus queria comigo? Qual que é o propósito de eu estar vivendo tudo aquilo? Aquilo não podia ser em vão, né? Tinha que ter algum sentido. E todas as vezes eu ficava entrando em contato com isso, como que eu poderia atingir outras pessoas para poder dizer que o câncer não é uma sentença de morte. Tem muita vida num diagnóstico de câncer. Eu falo que eu até arrepio, porque assim, foi esse despertar realmente. Na nossa conversa inicial, eu falo contato, é muito fácil a gente ajudar dando dinheiro, alguém precisa de uma cesta básica, a gente vai dar. Ah, tô precisando disso, eu vou te passar um Pix, mas você disponibilizar
tempo para estar realmente em contato com o outro não é fácil, né? E eu penso que nesse processo todo do diagnóstico, isso me veio muito forte, que eu precisava disponibilizar um tempo para poder atingir pessoas, né? E quando eu recebi o diagnóstico, aí eu fui fazer biópsia e tudo, eu ficava muito assim, oh meu Deus, ilumina que não vai dar nada nessa biópsia, o senhor vai agir agora. E aí uma amiga me falou assim, Leonise, eu sei o que você está passando, eu sei o seu desejo, mas eu estou sentindo muito forte no meu coração que você vai ter que passar por todas as etapas do processo. Você vai ficar curada, mas você vai ter que passar por todas as etapas para você atingir pessoas. E olha como são as coisas. E hoje, naquele momento, eu não queria. Eu queria realmente que fiz a cirurgia, estou curada, não preciso de quimioterapia. Mas assim, eu precisava passar por isso. Porque se eu não tivesse passado por isso tudo, talvez o projeto Reviver não teria tanta força no sentido de que atingir pessoas que estão vivendo isso. Porque eu chegar ali na frente e falar que eu sou paciente oncológica, mas que eu fiz a cirurgia e estou curada, ah, tá bom, você não passa isso que a gente está passando, a gente fica careca, a gente sente os sintomas. Então eu falo, olha, eu passei por tudo isso que vocês passaram. Então eu precisava mesmo passar, porque senão eu não teria toda essa experiência para dividir com eles e atingi-los. Né? Lá no o nosso grupo, é um grupo assim, né, Tati? Nós conseguimos construir um grupo bem assertivo mesmo, de pessoas em volta do contexto. Nós não falamos de religião, nós falamos de Deus. Então, quando eu verbalizo, olha, eu também sou paciente oncológica, eles abrem o olho e ficam assim, uai, ela também faz. Então, assim, foi muito positivo. Então, a partir dessa experiência que eu tive com Deus, assim, uma intimidade muito grande com Deus, muitos sinais de Deus. Se eu contar os sinais de Deus, nós vamos ficar aqui até de tarde. Então, como que é importante a gente estar com essa escuta aguçada, porque Deus fala com a gente o tempo todo, sabe? E a gente, às vezes, na correria da vida, a gente não para poder escutar. Então, assim, nesse momento eu tive essa sensibilidade de me conectar. Eu sempre fui muito religiosa. Minha mãe ensinou a gente desde pequeno a frequentar a igreja, a ter essa fé realmente. Mas a minha fé foi realmente lapidada e fortalecida nessa experiência. E um parêntese aqui, para Assim, aproveitar, que muitas pessoas querem, igual, igual a Léo está colocando, passar pelo processo para vivenciar e ter um propósito para levar para o outro isso. Porque muitas das vezes, igual ela disse, ela queria aquela resposta ali na hora. E às vezes não é isso que Deus quer de nós. Ele quer, ele quer a gente do lado dele e fazendo o bem ao outro. E às vezes a gente está ali, quantos vão, não, ai meu Deus, eu quero minha cura, ai meu Deus, eu quero resolver aquele problema. Resolveu, pronto, virei as costas para Deus, virei as costas para minha religião, acabou. Acabou minha gratidão, acabou. Qual que é o meu resultado em relação a isso? O que que eu vou transformar? O que que eu transformei a minha dor? Né? Deixa em vão. E a gente tem muito a ressignificar. multiplicar, é isso aí, né? Ressignificar. Nós temos muito a dar, nós temos muito a doar, né? É a nossa gratidão. Então é isso, né? Agora, olha o que a gente pode transformar, Ai, né? muito forte isso. sim, e aí, quando isso tudo, aí Deus foi tocando, né, essa questão de como que eu posso, e aí eu me conectei a Tati, porque eu falei, é Tati que vai ser a minha apóstola. Isso foi que ano? Só pra gente sintonizar no Foi em horário. 2000, eu fui diagnosticada em setembro de 2023. E eu estou Tá. muito até feliz, olha como é que Deus, os propósitos de Deus. Essa semana eu estou indo para São Paulo, para minha revisão, né, e agora eu faço 2 anos Meu Deus. que eu tô curada para a honra e glória Amém. do Amém. Senhor, Coisa né? Então, assim, maravilhosa. olha como é que as coisas vêm tudo no momento certo, né? E aí, a partir daí, eu tive um contato com Tati, coloquei, Tati, a gente precisa realmente, aquilo que nós já conversamos lá atrás, colocar em prática. E aí, vem Tati com toda a experiência de ter famílias já trabalhando
com isso. Aí Tati aceitou. Vai, Isso. tá. E aí, e é tão interessante, a Léo tá falando aqui, tá vindo As toda conexões. na cabeça, que assim, nós fomos colocando tudo, né, no papel, fomos conversando, e Deus é tão maravilhoso que nós começamos com oração, né? O projeto começou com a oração. Nós tínhamos, né, outras ações que também nós começamos ali no projeto, mas O que fidelizou o projeto foi a foi a oração. oração. Aí nós falamos assim: o que nós sabemos fazer de melhor hoje, minha filha, é rezar. Então, bora rezar. Então vamos levar a palavra, vamos levar o conforto, né, para os pacientes, e é isso aí, e levar e ver assim que o tratamento não é o diagnóstico, não é um atestado de óbito, é vida, né? A gente acordar, agradecer, não, Senhor, eu quero viver intensamente, né? Agradecer a vida, fazer o melhor para mim, para o outro, e ter essa intensidade mesmo com a gratidão. E aí nós começamos e, né, formamos um grupo muito sólido, nós pessoas maravilhosas que estão junto com a gente, né, toda semana e vai agregando e pessoas comprometidas um grupo muito bom. Hoje nós temos 2 crianças que fazem parte do projeto, né? Elas levam o canto mesmo, sabe? Fazem oração, assim, é maravilhoso. E aí quando a gente fala, a gente não fala de religião, né? No entanto, o nosso grupo, nós temos pessoas que são católicas, nós temos evangélicos, né? Então, a gente fala de Deus e cada um respeita, né, a religião do outro. Então, assim, hoje, assim, graças a Deus, nós começamos na sexta-feira somente, toda sexta. Hoje nós já vamos na terça, né? Começamos na oncologia, hoje já tem Até na diálise. Isso. E eles, os pacientes, foram pedindo: por que não vem aqui? Porque. Por Então, que só sexta, né, Dani? isso, aí os pacientes falavam com os funcionários da oncologia: não, na terça, pede para vir terça. Quando conseguimos ir lá na hemodiálise, aí agora na hemodiálise eles ficam assim: por que só na terça de manhã? Não vem outro turno? E aí a gente fica assim, até quando eu vou na igreja, assim, eu falo com os padres: padre, pelo amor de Deus, ajuda, arruma voluntário, os pacientes estão querendo gente para rezar, ajuda nosso grupo. E hoje a gente atinge esses 2 ambientes, né? Oncologia e hemodiálise. Mas assim, o hospital é imenso, né? Tem a parte de pessoas que ficam internadas lá por longos períodos. Nós já fomos até nós já chegamos aí algumas vezes lá na internação que eles pedem. Eles pedem, aquele grupo tá rezando lá, tá? Pede eles para vir aqui rezar para mim, aí a gente vai nos quartos, a gente faz oração. Vocês estão É um dominando o trabalho hospital muito, todo aí. é um trabalho abençoado. É Nossa, muito. maravilha. Hoje, então, vocês vão no hospital, fazem a visita ali para o pessoal que está na oncologia e também na parte de diálise. Isso. E Na sexta e também na terça. Isso. E também hoje a gente tem o projeto, através do Reviver Quentinhas, que a gente vai às ruas nas quartas-feiras levar aí comida para os moradores de rua em vulnerabilidade. E aí o projeto está crescendo. Está crescendo. Com a equipe, né? Com a equipe boa, né, Tati? Aí a gente conversa, reza com eles também. Tem dia que eles querem rezar. Na bênção demais. Vocês falaram tantas coisas aí importantes, né? Lá no início a Tati, a Léo comentou sobre o servir, né? Que a gente, Deus quer, né? A gente precisa servir, né? Fazendo doação financeira, né? Entregando de forma de dinheiro, né? Para as pessoas, para ajudar de alguma forma. Mas como a gente conversou anteriormente mesmo, né, Léo e Tati, como que é importante esse abraço, esse amor que transcende, né? Essa palavra de experiência que muitas vezes é o que precisa, né? E quando vem com o diagnóstico, vem, igual a gente fala no jardim, né? Quando chega o olho do furacão, né? Que a notícia vem, a gente fica sem norte e muitas vezes é comum, né? Faz parte, né? Se isolar,
ficar no cantinho para tentar entender tudo que está acontecendo, mas como que é importante ter pessoas como vocês, como nós, assim, que passou por um processo difícil e entendeu nesse processo o propósito dele e ter essas pessoas para poder conversar, trazer, não é trazer motivação, mas trazer a palavra mesmo, trazer a Sim, fé é esperança, é fé, né? e principalmente esse entendimento de propósito com Deus, né? Isso. É para que isso tudo está acontecendo? Não é por quê, Sim. né? Para que tudo isso está acontecendo? E é muito transformador, sabe, Jéssica? Porque, assim, igual eu sou católica, igual a Léo colocou a transformação dela. Ela passou pela transformação vivenciando, né, quando ela Um adoeceu, né, diagnóstico. um diagnóstico. E eu passei por uma transformação junto com ela de uma conversão espiritual. Porque quando ela adoeceu, eu rezando por ela, eu fui transformada. Sabe, quando eu hoje, né, entrei para o movimento das mães que oram, Tati é chique, minha aí filha. Você acha que eu escolhi assim, fui fazendo Não é duplo assim? qualquer dupla. Fui ó, visionária. E aí, quando eu estava, né, no movimento, eu falei assim, não, por que que Deus está me escolhendo? Eu só ia à missa. Eu só ia à missa domingo. Mas aí eu fui buscando, e aí aquilo ali, Deus foi me transformando. E quando o projeto começou, nessas orações, eu ficava assim, gente, eu não li a Bíblia. Aí eu falei, como que eu vou lá no hospital? Como que eu vou fazer uma reflexão da palavra? Mas Deus vai moldando. E aí eu ia rezando, ia conversando com Deus, como que Deus vai te chamando, você vai escutando. E aí você vai sendo transformada. Então, assim, e cada vez mais você vai buscando, você vai escutando, você vai querendo mais, você vai buscando sua religião. Então, é todo um processo de conversão. E aí o seu trabalho voluntário, ele te transforma, sabe? Ele te leva, ele te caminha na religião, ele te caminha, encaminha na sua família. Então, assim, é tudo junto, é tudo um elo, sabe? Então, é muito bacana. Então, a gente tem que se permitir. Se você não abrir seu coração para agir, né? Para você se permitir, para você colocar o seu horário, para você, né, ir lá fazer a sua obra, fazer a sua doação, você nunca vai achar, entendeu? Não, não dá, seja em E o, qualquer lugar. e o que exala também é a gente se colocar nesse lugar de aprendizado, né? Que Sim, a gente não sabe de tudo, a gente coloca nesse lugar permitir, que tem mais para eu aprender e Não, e a também gente aprende muito mais do que. é, Eu falo que a gente mais muito, recebe do que é doa. isso, se com colocar nesse lugar de certeza. aprendizado e também nesse lugar de nova identidade, né? O que que Deus está querendo de mim É, para eu me transformar, para eu chegar no lugar que Ele deseja. E quando a gente se abre dessa forma, não só como a Léo comentou, né, gente, sobre esse lugar de que ela estava como paciente, mas a gente também, que eu passei para o lugar de cuidar, a Tati entrou como lugar de amiga, mas também como parceira aí no servir e nesse lugar de servir também. Como que a gente não tá ali só para somar na vida do outro, não, a gente tá para sim, aprender também. Exatamente. E, e emendando nisso, que vocês já comentaram alguns pontos aí, o que que vocês sentiram e vocês veem também nos pacientes, nos familiares, assim, o que que as dores trazem de aprendizado e juntamente a isso, assim, qual que é a diferença que vocês veem, assim, né, dessas dores, desses desertos? Qual que é o ponto de vista que vocês veem, assim, de comportamento, de escolha, que pode trazer, assim, de reflexão para quem está assistindo a gente, pode trazer também como um norte, né, para como passar, como lidar, né? Tanto a Léo trouxe essa situação do câncer, mas também a gente tem situações de forma traumática, né? Que igual no jardim a gente tem muitas flores, né? Que passaram por algum acidente ou algum outro diagnóstico, né? Sem ser o câncer. Qual que é o ponto de vista de você sobre isso? É um ponto, como você falou, né, das dores e dos desertos. A gente busca muito colocar isso, né, Tati? De que, assim, eu me coloco na oncologia enquanto também paciente, que eu acabo atingindo
as pessoas, quando me veem, trazem uma questão de esperança e fé. Só que a gente frisa muito que cada um tem a sua dor, né? Cada um tem o seu deserto. Por eu ter vivenciado um diagnóstico de câncer e Tati, talvez uma questão na família dela com o filho, não quer dizer que o meu deserto é melhor ou pior do que o dela. Então, assim, os nossos desertos são aqueles que a gente está vivenciando naquele momento e a gente não tem que banalizar isso, né? Eu vivenciei um câncer. Talvez as pessoas costumam falar assim: nossa, Kim, você tá chorando por causa disso? Ah lá, a menina passou por um câncer e tudo. Só que é o deserto que ela está passando, é a intensidade que ela está experienciando, né? E acaba que, nesse contexto todo, a gente vê, né, como os familiares, como que cada um elabora, igual o grupo hoje, a minha mãe também faz parte do projeto. Minha mãe também vai conosco, né? Então, sim, ela também ela comenta comigo, né, dessas experiências, quando ela vê. Ela fala assim, às vezes, nossa, coitada daquela mãe, Leonise, porque Tanto assim, sofre. porque assim, a gente, enquanto mãe, igual a minha mãe, sofreu muito. Porque ela queria, um dia ela falou assim pra mim, eu até me emociono, ela falou assim, Leonise, eu gostaria que isso estivesse acontecendo comigo. Aí eu falei pra ela assim, ô mãe, Deus sabe de todas as coisas. Porque eu tô mais nova, tô forte para poder experienciar. Talvez se fosse com a senhora não daria conta. Mas a senhora deu conta de me apoiar e de estar junto comigo, né? E é isso que ela vê lá, o que a gente vê na oncologia. Cada um a gente percebe uma emoção, né? Tem parentes muito abalados, às vezes descrente mesmo, e às vezes na hora que a gente termina a oração e fala assim, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, a gente precisava disso, Isso. né, Tati? Eu precisava Tati já teve experiência de escutar. falas, né, de, de, É, de familiares lá também. isso, de precisar escutar. Era a palavra que hoje eu precisava escutar aqui. Aí, às vezes, a gente, né, tá lá falando, pessoas assim se entregam ao choro, né? A gente fala, chora, o choro é libertador, a gente precisa se libertar disso tudo que tá aí aqui dentro, né? Outros, às vezes, outros chegam lá, a pessoa tá tão fechada, às vezes a gente chega, né? Tá ali no Nem olha pra não gente olha assim. pra gente. A gente aí chega, fica ali na intercessão, rezando para aquele paciente, para aquele acompanhante, porque você percebe que vê assim, que já tá, sabe, parece que já Esperançoso não mesmo. tem esperança, não quer, mas aí na hora de sair, dá Agradece. um abraço, sabe? Fica com Deus, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. E aí, assim, dá uma palavra, assim, de amor, de afeto, né? E não desistir, a gente não desiste, né? É o que a gente fala muito com eles, assim, nós temos uma filiação linda, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus não desiste da luta, filhos de Deus não fica no chão, filhos de Deus não cai, só fica erguido, Sim. né? Então, a gente não entrega. E eu penso também, Jéssica, o que acontece com os familiares? As pessoas, quando a gente recebe um diagnóstico, as pessoas se voltam muito para a gente, querendo acolher a gente, e às vezes os familiares se esquecem dos familiares, tipo assim, a dor é ela que está sentindo. Eu falo isso muito, que eu tenho amigos que chegam e falam assim, eu fico imaginando o seu marido. Porque o meu marido, ele é médico, ele é ginecologista, e eu com uma questão em volta, né, do ovário. E aí, assim, ele já sabia tudo que poderia acontecer. E ficou muito solitário, porque acaba que as pessoas se voltam para mim, né? E os familiares, tipo assim, eles vão, não, vai dar tudo certo, mas eles ficam em volta mais da gente, que a gente que está passando. Então, assim, a importância que é a gente se atentar, né, para os familiares, para esses cuidadores que estão aí em volta, né, das pessoas que estão vivenciando algum deserto, não somente de saúde, mas outros, porque a família sofre junto, né? E a família, e a leitura que faz assim, eles têm que ser fortes o tempo todo, porque eles têm que mostrar igual para mim, que vai dar tudo certo, tá tudo ok, mas por dentro eles estavam, você via no olhar assim, de medo, né? Eu olhava para o meu pai e minha mãe, eles estavam assim, desfalecidos, sabe? Então, assim, a importância que é desse cuidado, desse olhar também para o outro. Então, lá na oncologia, a gente não só porque a gente faz em dois momentos. A gente faz a oração na recepção,
né? E a gente faz oração dentro do setor da oncologia. Então, são 2 momentos de oração no mesmo dia. Então, dentro da oncologia, tem mais os pacientes que estão ali tomando a quimioterapia. E fora, né, Tati, estão todos os pacientes com os acompanhantes. Então, a gente acaba atingindo os dois. No entanto, a oração, às vezes, que a gente faz lá dentro é diferente da oração que a gente faz Lá fora, para a gente poder né, envolver todas as pessoas dentro desse contexto. No- Né? e, e quando a gente fala desse cuidado com o paciente, com os familiares, a gente pode trazer também, né, meninas, esse trabalhar de Deus, não só na vida do paciente, mas do familiar também. Como que o familiar tem que estar aberto também para o aprendizado nesse processo, né? Isso. E o quanto eles são tocados E também e Deus transformados. usa os pacientes para trabalhar nos familiares também. Exatamente. É. E eu vejo isso claramente lá na minha casa, sabe? Assim, no sentido do meu, igual meu pai. Vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai também é católico, ia sempre à missa, mas passou um período, de vez em quando, depois que eu tive o diagnóstico, meu pai é o primeiro a levantar para poder ir à igreja aos domingos. E aí, um dia, falando lá na oncologia, eu até falei assim: se eu passei por isso para poder ver meu pai, se eu ser a única pessoa a levantar o primeiro, já valeu eu ter vivenciado isso. Porque, assim, você chegar numa idade e mudar esse hábito e realmente ver a importância que é, né? Eu falo muito, Jéssica, o que me curou foi oração. Foram todos em volta de um propósito. Assim, as meninas, nós temos um grupo de mulheres tá aqui reunia para poder fazer oração por mim. Eu saí na rua, as pessoas que nem me conheciam, eu falava assim: menina, você não me conhece, mas você não sabe o tanto que eu rezo para você. Quando você falou aí no início assim, tem pessoas que se calam, né? E realmente isso. Tem pessoas que preferem, né, se conectar nessa intimidade, não falar, não contar para ninguém, né? Eu fui ao contrário, eu tive necessidade de falar. Eu tive necessidade de mandar mensagem para todos, falando: gente, olha, faça uma oração por mim, dê uma alteração no meu exame. Então foi todo mundo. Eu falo assim: quando né, o mais estiverem reunidos, Deus está sempre presente. Então, assim, eu tenho certeza que o céu, assim, foi assim, uma chuva de oração, e graças a Deus, Deus falou: essa vai ser minha serva, né? Essa aí vai me ajudar a testemunhar, a resgatar aí vários peixes. E aí, assim, então, assim, cada um vive a experiência. E tá tudo bem aquela pessoa também que quer ficar mais calada, mais quieta, né? Mas que nesse processo ela também se conecte, né? Que ela entre em contato mesmo com o Senhor. Eu acho que a gente pode trazer também, assim, quem estiver nos vendo, né? Estiver, assim, num momento solitário e querendo, né? Buscando, né? Não tem família, não tem amigos em volta para dar esse sustento, esse abraço, né? Busque, né? Em igrejas, busque, se mexa, né? Vai nos hospitais, vai fazendo contato, vai conversando. Sem dúvidas nenhuma, Deus não quer que a gente passe nesses processos sozinhos, né? O processo já é muito difícil, você passar sozinho ainda, e você aprende tanto falando, conversando, né? O pensamento leva a gente, eu falo que do céu ao inferno, piscar de olho. Outro dia um conhecido, né, estava passando por um processo com os exames. Aí eu vi, ele estava meio preocupado. Aí eu ficava assim: não vai ficar angustiado. Não fique em casa sozinho. Aí eu mandava mensagem: tá bem? Falei: ó, você tá do lado da igreja. Se você perceber que mudou o humor, que a cabeça, os pensamentos, corre para a igreja, vai lá conversar com Deus. Deus não vai deixar você triste, não. Entrega tudo para Deus, entrega os exames, entrega sua consulta, pede para ele acalmar seu coração. Coloca na mão dele, que é só ele que sabe de tudo. Pronto. Mas não fica angustiado em casa, não deixa a angústia tomar conta de você. Que a gente não pode deixar ser dominado, né? Pela angústia, pela tristeza. Assim, não é fácil a gente falar. Não é fácil. Mas nós precisamos fortalecer isso aí na presença de Deus, né?
que é né, a nossa religião, é buscar mesmo, porque é o que nos fortalece todos os dias, né? Sem Deus, nós não somos nada, 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 nada. Isso que Tati falou é muito importante quando fala assim, entregar e confiar não é fácil, não. É Não. muito difícil, né? Então, assim, para eu chegar, igual assim, até hoje mesmo, eu vou fazer exames de rotina, eu fico ansiosa, meu coração dispara. A gente é humano, né? Mas quando a gente para e pensa, Senhor, tô aqui. Então, assim, o Senhor já fez a sua obra, então agora eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Mas é muito difícil. Né? E a gente tem que reconhecer isso, porque senão a gente vai o tempo todo. Pensamento positivo, já deu tudo certo, mas a gente é humano, então a gente fica achando que, tipo assim, ai meu Deus, será que eu não estou confiando em Deus? Porque não, o pensamento vem. O que eu não posso é alimentar esse pensamento, de realmente acreditar que essa doença pode voltar, que eu vou ter essa doença novamente. O pensamento vem, mas opa, peraí, eu já entreguei, né? O Senhor já fez a sua obra. Porque eu penso que o mais difícil de tudo isso é realmente isso que a falou, é entregar e confiar. Mas que você tem que fazer o caminho, né? Você tem que traçar esse caminho para você conquistar cada vez mais e o coração ir sendo confortado. É, essa ansiedade também vem junto, mas, Muito. né, meninas, fazendo uma oração, vivendo um dia após o outro, não deixando. Eu já vi, né? A mente, a limitação de saúde não tá na mente, não tá na cabeça, tá em outro lugar. Só que se a mente não estiver bem cuidada, É. tudo para e abre, como se diz, né? Abre a porteira para tudo de ruim que pode acontecer. Então, eu falo que tem vários ângulos que a gente pode olhar. E qual que é o ângulo certo? É o ângulo para o céu. Primeiro, não ficar contra Deus, né? A gente não falar, não fazer o porquê, perguntar o porquê, perguntar o para quê. E fazer esse treinamento, né? Como se estivesse no ringue, né? Numa guerra, né? Tô lá, vambora que eu tô firme. E ter os seus momentos de choro que faz parte, né? Ter os seus Isso, momentos lógico. de silêncio, mas ter os É momentos também que verdade. vai para frente, É, que guerreia, que conversa, que absorve e entendendo com Deus esse processo. E nesse processo, você vai vivendo grandes coisas, né? Grandes transformações, você vai olhando para trás, né, meninas, e vai pensar assim, nossa, como é que eu passei por isso? E eu tenho certeza que vocês têm milhões de exemplos, né, de pessoas que já devem ter testemunhado, assim, né, como eu era, como eu estou hoje, tudo que eu aprendi, e principalmente os milagres aí que Deus fez nesse processo, né, nesse passo a passo que foi vivido. E a Léo até começou a comentar um pouquinho, até falou assim que se eu fosse ficar falando dos milagres aqui, eu ficaria o dia inteiro Verdade. nesse card. Mas eu queria muito que vocês trouxessem, assim, o que viesse na mente de vocês, no coração de vocês, de algum paciente, alguma família, assim, que despertou, né? Chamou a atenção de vocês, esse cuidado de Deus, desse milagre. A própria Léo é um milagre, né? Mas incluindo mais casos, assim, que vocês lembrem também que vale a pena compartilhar com a gente, assim, desse processo difícil, mas que houve aí esse transbordo do Senhor também. Vocês têm algum caso assim que vocês lembrem que chamou atenção no hospital também, de comportamento da família, ou até dos médicos, né, da área da saúde, que a gente fala muito que eles são muito surpreendidos também, né, que a medicina não Sim. dá conta de tudo. Tem ó, já realmente. casos, assim, é, eu que chamam a atenção. Na hora que você perguntou, veio aqui uma senhora, a última, há pouco tempo. Então, não sei qual que é o diagnóstico dela, mas tão bonitinho. Na hora que nós chegamos lá, a felicidade dela, ela bem de idade, ela estava sentada bem na frente na recepção, mas o tanto que ela cantava, que ela rezava e que ela agradecia tanto a Deus, ela falava assim: Nossa, hoje eu estou aqui, mas Deus é maravilhoso na minha vida, Ele só me dá bênçãos e agradecia, agradecia. E ela falou: Nossa, Deus é maravilhoso. Ela agradecia o tempo inteiro. E assim, ela estava, né, com um curativo no olho. E ela tá assim: Eu tô aqui porque Deus existe. Então, assim, chamou muito atenção. E uma outra que a que nós pediu
Tem duas. Uma ela é evangélica, e aí a gente sempre Leva estava uma levando uma medalhinha. medalhinha. Aí ela virou para mim, e falou assim: Eu sou evangélica, mas toda medalhinha de Nossa Senhora eu pego, que vocês me dão. Aí eu guardo para mim, porque eu vou ficar curada. Aí uma outra acompanha o marido. E aí ela foi e pediu pra gente, falou assim: vocês me dão Nossa Senhora Aparecida? Porque é ela que toma conta de mim, eu rezo para vocês todos os dias. Aí nós levamos para ela e entregamos a Nossa Senhora Aparecida para ela, o nosso grupo. Aí nós levamos Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, os pacientes, eles são, sabe, eles são tocados, os acompanhantes também. Às vezes, algo interessante que eu observo, na hora que a gente começa a cantar ou a falar, já, os pacientes que estão lá fora, eles já começam, você vê, começa tudo a ficar lá atrás, ele já vem com o celular filmando. É muito interessante. Não, e aí alguns já chegam e falam, e já vem até a gente e falam assim, eu tô quase batendo o sino, tá? Aqui só falta É, me poder bater o aí sino. chamam Chama a a gente para ir gente cantar, para fazer oração, o no dia dia dos do sino, convida, para sabe? participar, quando eles vão bater o sino. É isso aí. Acaba Aí, que lá no contexto, diante da dinâmica, porque assim, a gente faz a oração enquanto o médico está chamando para consulta, ou às vezes está lá na quimio. Então, assim, às vezes não tem tanto tempo, e até eles mesmos, naquele momento, para a gente poder sentar e eles irem contando. Então, quando a gente dá abertura, alguém quer falar, né? Aí, às vezes, tem senhorzinho, os senhorzinhos são. Não, os senhorzinhos são estranhos. Aqui, aí eles, né, eles rezam junto, aí fala assim, não, eu tô, né, Tati? Tem uns que falam, eu tô aqui, mas eu tô firme. Daqui a pouco está terminando, às vezes sozinhos, até sem se acompanhante, acompanhar. sabe? E você vê assim, você percebe o quanto que tem pessoas realmente, assim, quando você para olhar, espiritualizadas, Sim, né? E ali dentro tem muitos, igual eu falo, e pessoas muito simples, porque a gente faz um acompanhamento no SUS, né? Então são pessoas simples mesmo que estão assim carentes. Eu falo de bens materiais, vão pensar, e uma carência também do afeto, igual a gente abraça, a gente pega na mão. Na hora que a gente vai fazer assim, tem uns que até já abraça a gente. Então a gente vê o tanto que eles estão carentes de uma forma geral e muitos a necessidade de falar, sabe? De colocar mesmo, de expressar o que que tá passando, de ser grato, né? Tem uns que a gente fala assim, alguém quer fazer oração? Aí tem uns que falam, né, Tati? Aí a gente faz dinâmica assim, vocês vão falar para mim em uma palavra o que que vocês estão sentindo, o que que vocês buscam. Aí a maioria fala assim, cura, aí o outro fala fé, né? Então, assim, é uma dinâmica. Assim, aí, através disso, a gente vai fazendo leituras. Mas essa disponibilidade, às vezes mesmo, para poder. Até eles mesmos, às vezes, ficam mais retraídos de dividir. Mas à medida que a gente está indo, a gente vê a recepção deles e eles vão aceitando. Já emendando nisso aí que vocês levantaram sobre esse olhar do, do paciente, o comportamento deles, o que vocês veem assim que de falas, de comportamento, de escolhas dos pacientes, que é um caminho que as pessoas podem seguir, devem seguir, assim, sabe? Por exemplo, Léo, as escolhas que você fez que foram assertivas, as buscas que você teve também, o ouvir também, né? Que a gente tem que ter cuidado com o que ouve. O que você acha que foi super assertivo, que dá para trazer aqui para quem está ouvindo, assim, diretamente para o paciente? E também eu quero trazer esse lado do cuidador, do familiar. O que você acha que soma? O que você acha o que vocês acham? A Tati também, na experiência dela, de tantos anos, né, servindo também. O que vocês acham que é assertivo ou não? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo, né? E talvez vocês compartilhando isso, liga umas anteninhas assim, né? Opa, isso aqui, talvez sim, talvez não. Esse caminho aqui, esse ouvir aqui, dessa voz aqui, talvez não. Porque a gente passa por tanta coisa, né? Vive tanta coisa. Seria mais uns alertas para quem está nos ouvindo e vocês acreditam que pode fazer diferença no processo aí, tanto para o paciente como para a família, para o cuidador.
Eu não entendi muito bem eu não me conectei muito bem com a pergunta. Não con- Recebe a notícia, tá? De Aham. que tá com algum diagnóstico ou passou por algum Algum- trauma. Sim. O que que vocês passaram ouvindo e vendo, né? Qual que é a posição dos médicos, a posição da família e do paciente diante da situação? Quais foram as escolhas que foram assertivas, assim, foi a busca da palavra, da fé. Aqui eu Uhum. tive alguns problemas que não foram legais porque eu escolhi ouvir isso, ouvir aqui. Experiências suas também que vocês já tiveram, que deram certo e deram errado, assim, que poderia trazer para nós, para as pessoas ouvirem. Tá? Eu Deu pra penso entender? que Deus me iluminou tanto, Jéssica, Que que não eu só teve tenho a não. agradecer, né? Mas vamos pensar quando eu soube do diagnóstico. Eu estava sintomática, né? Sem nenhum. Fui fazer um exame de rotina, de preventivo, ultrassom de mama com meu esposo. E nessa consulta, ele detectou uma massa no meu ovário. Na hora que ele detectou, eu vi que ele mudou realmente fisionomicamente, mas a partir dali, eu falo que tudo é milagre, né? Tudo é bênção. Eu ter ido nesse dia, né? Meu esposo ser médico. Então, assim, Deus foi sinalizando vários pontos. E aí, dali, eu já saí para poder fazer uma ressonância. E nessa ressonância, na hora que eu fiz, depois de meia hora, o médico entrou em contato com meu esposo. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu tenho um altar na minha casa, e aí eu estava ali no altar, meu marido ali conversando comigo, aí de repente o telefone dele tocou, ia ser a resposta da tomografia. E nisso, na hora que ele saiu para poder atender, eu peguei o meu terço e eu olhava, eu tenho uma Nossa Senhora das Graças, sou muito devota de Nossa Senhora das Graças, e falava assim, minha Nossa Senhora, eu estou nas suas mãos. E aí eu apertava o meu terço nas mãos e tudo, aí ele veio. Aí ele veio e falou assim, Leonise, vamos sentar aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, Leonise, realmente, né, as imagens, tudo indica que é algo maligno, mas eu acredito na ciência. Aí, antes disso, eu falei assim, Carlos, eu não quero morrer. É muito grave. Aí ele falou assim, olha, é grave, mas eu acredito na ciência. Aí eu virei para ele e falei assim, e eu acredito em Deus. Então, se a gente tem a ciência, a gente tem Deus, nós vamos conseguir. E aí aquilo, eu fiquei, né, parecia que abriu um buraco realmente, assim, e eu tinha meus filhos, né? Eu tinha meus pais, como é que ia ser isso? Então nós decidimos, aí entra as decisões, né? Nós decidimos não contar nada naquele momento. Eu precisava ainda ter uma consulta oncológica para poder realmente saber quais seriam os próximos passos. Então foi feito, né? Eu fui para consulta. Aí, depois dessa consulta, que realmente o médico mencionou que tudo indicava que seria realmente, né, um caso maligno, e aí, no outro dia, eu já fiz uma vídeo laparoscopia para ver o estadiamento, se realmente era cirúrgico, se não era. Então, assim, enquanto eu não soube de tudo o eu iria passar, eu não coloquei isso nem para os meus pais e nem para os meus filhos. Eu tive esse cuidado. Eu já estava sofrendo muito, meu marido também. A gente não queria ver mais pessoas sofrendo sem a gente saber o que realmente aconteceu. Então, depois que isso tudo ficou realmente, olha, vai fazer a cirurgia. Aí eu cheguei, né, para os meus pais e coloquei. Cheguei para os meus filhos e coloquei a Maria Clara, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, então na época ela tinha 18, 17, né? Então ela já tinha mais um entendimento. O João, meu filho, ele estava com 12 para 13 anos. Então, com o João, eu tive um pouco mais de cuidado, né? Então, eu colocava para ele, não verbalizava que eu estava com câncer, eu colocava para ele que eu estava com uma massa, né? Com uma massinha no meu ovário, que eu precisava tirar, né? Mas que a gente só iria saber o que iria acontecer depois da cirurgia, que realmente era isso, né? Eu tinha que fazer a biópsia e tudo. Então, assim, foi muito gradativo, foi com muito cuidado, sabe? Até assim, não que eu poupei eles, porque eu penso que a vida tá aí e a gente tem que estar preparado para enfrentar. Só que eu fui gradativo. Então, assim, se eu tiver que orientar, né, dar alguma fala para alguém, é isso. Seja cuidadoso, né? Por mais que esteja intenso, se apegue a Deus, né? Coloque nas mãos de Deus. Eu colocava assim, Deus me guie.
que saia da minha boca o que vai edificar, o que realmente vai ser cuidado com o outro e comigo também. Então, assim, eu penso que essa parte foi mais marcante, né? Porque a gente vê muito nas redes sociais, as pessoas assim, indo lá, os filhos ajudando a raspar o cabelo, tudo, e tá tudo bem, porque cada um constrói aquele contexto, né, de uma forma. Eu não vivenciei desse momento. Igual, quando eu fui raspar, foi eu, quem sabia somente, Jéssica, era eu, meu esposo e a minha filha. Então, eu ia colocar prótese. Então, eu fui nesse dia, raspei, coloquei a prótese, cheguei em casa, ninguém percebeu nada que eu tinha raspado. Aí eu deixei, eu ia comentando que eu ia ficar, né, careca, que eu medicação e tudo. Na hora que passou assim uns 4, 5 dias, né, eu até falei com a minha mãe assim, mãe, olha só meu cabelo, né, e tal. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, menina, Deus é desse jeito, Jéssica. Deus é bom demais. Olha para você ver, as medicações não tá caindo seu cabelo. Aí eu falei assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que esse cabelo aqui, ele não é meu? Aí ela, mentira, Leonice. Falei, esse cabelo aqui é uma prótese. Aí eu mostrei ela a foto, eu na transição careca e colocando. E foi tão leve que ela olhou e falou assim, Leonice, aqui, tá igual. E aí meu pai também, aí pro João, eu também fui dessa forma, eu falei que né, o cabelo ia cair e tudo. E na hora que eu cheguei, eu falei assim, João, você é tão ele é muito observador, sabe? Falei assim, João, você é tão observador, mas você não percebeu uma coisa, você tá percebendo meu cabelo? Não? Falei, mãe, não. A mãe tá careca. Olha só, esse cabelo não é. Aí eu mostrei pra ele a foto e falou assim, mãe, mas tá. Entende? Então foi um processo muito. A minha escolha, né? Não quer dizer que a escolha do outro não seja também assertiva para o contexto. Mas eu preferi fazer algo mais gradativo, sabe? Então, assim, eu penso que o que eu passo é cada um se conectar com o que realmente se sente confortável, né? Que dá conta de sustentar, porque é muita gente falando ao mesmo tempo, né? Não, mas é isso, faz assim, faz... Só que se a gente não se conecta com a gente, com o que a gente dá conta, porque assim, as nossas escolhas, a gente tem que dar conta de sustentar. Dar conta. Né? Então, assim, e eu falo que a gente fica, Jéssica, realmente assim, eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Uma coisa é você ficar careca. E assim, vou lá, raspo, mas eu tô saudável, ó. Tô com sobrancelha, assim, algo é você ficar careca e perder todos os pelos. Então, assim, eu não queria que as pessoas olhassem para mim com um olhar tipo assim, coitada da Leonise. Eu queria que eles olhassem para mim e falassem assim, Leonise é forte, olha só. Tem que ser igual Leonise, tem que realmente enfrentar. Então, era isso que eu queria passar. Né? Mesmo eu nunca, assim, igual com as meninas mesmo, eu dividia minhas dores, né? Dividia meus medos, mas assim, mas Deus me sustentava. Então, assim, eu fui seguindo um caminho mais gradativo para eles irem entendendo o que estava acontecendo. E na hora que eu contei, tipo assim, já sabia. E foi leve, porque Leonise também está vivendo isso de uma forma que ela está construindo aí, né? A fé mesmo, ressignificando. Então, não sei se eu respondi se era isso mesmo, mas eu penso que é isso, né? E o apoio, né? Da família mesmo, do cuidado que a gente tem que ter para poder dar uma notícia, né, para o outro, para poder o outro também se fortalecer. Porque a gente também tem que se manter forte. Eu olhar para meus filhos e falar assim, não posso fraquejar. Então, assim, quando eu pensava que eu tinha por quem lutar, não só por mim, mas eu tinha por quem lutar. Eu tenho minha família, eu quero ver meus filhos formando, se Deus quiser me permitir isso. Então, assim, a gente vai se fortalecendo. Né? E tá. Você tem alguma coisa para acrescentar, tá? Não, é isso mesmo. Eu quis trazer esse ponto porque é muito burburinho em volta, né? E às vezes a gente acha que tá ouvindo o caminho certo, tá ouvindo a pessoa certa, e às vezes não. Então, esse discernimento, a gente pode falar assim, né? Esse discernimento, como que ele é importante, assim, para saber o que fazer dentro da realidade que a gente está vivendo, né? Então, esse discernimento que a gente busca com Deus, ele vai nos ajudar a enfrentar isso tudo
a escolher os caminhos que tem que seguir, a ouvir o que tem que ser ouvido e a fazer as escolhas, né? Igual a Léo, né, compartilhou aí tudo, a forma como ela lidou com a família também, com os amigos, né? E foi a forma que coube a ela e a forma que ela conseguiu superar isso tudo, passar por isso tudo. E não, como a Léo disse, não é receita para todo mundo fazer dessa Não, forma. Não é. Mas, A gente mas tem que estar em contato com a o que gente. você dá é conta, né? essa paz que a gente tem que ter, né? É. Eu lembro, porque na hora que eu fiz a pergunta para vocês, me veio muito que eu passei com o Michael, porque quando ele acidentou, veio muito, né? Muitas falas, muitas escolhas, as pessoas me direcionando o que poderia fazer, porque, né, ele estava tetraplégico, que vai ter que sair daqui, vai ter que voltar para Minas, vai ter que aposentar. E não era o que Deus falava para mim. Uhum. Então, como que é importante, porque eu falo, hoje a gente vive um milagre hoje, porque não era pra gente estar aqui. Se a gente fosse seguir as regras, né, o direcionamento da Terra para o que era para ter feito, a gente não era para estar aqui hoje, onde a gente está. Era para estar aposentado, estar lá em Minas, né? Não era para estar morando onde a gente está hoje. Mas foi porque houve um olhar para o céu, um discernimento de Deus com o que tinha que escolher, com o que tinha que ouvir. Lógico que as pessoas que estão à nossa volta nos amam, né? Querem nos ajudar. Os médicos estão aí, a gente tem que ouvir eles também, que a parte, né, técnica, Deus deu, né, esse dom para os médicos, para a medicina. Mas o mais importante de tudo, né, meninas, é ter esse discernimento com você mesmo, de entendimento do que precisa para conseguir lidar com isso tudo, né? Eu acho que isso é gritante, né, nos pacientes, nas famílias, assim, quando a gente vê o processo da dor, as famílias que estão buscando, os pacientes que estão buscando esse entendimento e quem não está, que acaba que algo que a gente conversou também, a gente tem esse mesmo sentimento, né, que o deserto não é lugar de morada, né? Sim, É uma passagem que a gente está nele para aprender e aprender muito, né? isso. Eu vou caminhando aqui para o final, aqui para fazer as últimas perguntas. E eu queria saber, assim, como é que tá o projeto hoje, né? Vocês falaram que estão no hospital, tá com as quentinhas, tem mais algum braço aí que vai vir? Como é que tá os voluntários, se vocês estão precisando de voluntário? E trazer isso aqui também, quem que são as pessoas que podem ajudar, o que vocês estão precisando de braço de ajuda? E principalmente a importância, a transformação que esse servir traz na vida de vocês. Eu acho que é importante trazer isso antes de tudo, né? Qual que é a importância, o que que traz para a vida de vocês esse servir e quem são as pessoas aí que tá faltando aí, os braços, que talvez quem tá em casa e tá achando que não pode ajudar em nada e só o seu E abraço já vai precisando salvar muito. bastante. Pode falar, Tati. Vamos lá. Não, hoje, né, igual nós já colocamos aqui, o projeto, a nossa ação lá que a gente está, semanal, é a oração, né? Na sexta e na terça. E nós temos as duas voluntárias com bingo, né? Uma vez na semana, que eles adoram o bingo. E quando tem algumas ações, né, lá na oncologia, Datas comemorativas. isso, em datas comemorativas, né? A gente sempre está com uma parceria com eles, eles nos pedem, né, essa parceria, às vezes com voluntários, bom, profissionais para fazer sobrancelha, uma maquiagem, Massagem. massagem, um educador físico. Até mesmo música, sabe? Que eles adoram. Teve um dia que foi, duas vezes já, né? Aham. Teve música, eles adoram. E assim, aí a gente assim, corre atrás, sabe? Mas é um pouco difícil,
né, assim, que às vezes a disponibilidade, né, das pessoas, porque às vezes as pessoas trabalham e tudo, mas a gente vai pedindo um ou outro aí, fazendo, É, vai de boca em boca aí. no início, até a gente começou com o projeto, também a gente tínhamos pessoas fixas, É, profissionais fixos, parceiros, maquiagem, unha, educador físico, massagem, sobrancelha. E aí a gente fazia um rodízio. Então, toda semana, um dia, tinha um profissional. Só que diante da dinâmica também do setor, né? Igual assim, às vezes eles estavam lá, não queria ir fazer a unha, doido para ir, mas ia com medo do médico chamar. Então, nós tivemos alguns pontos também, e pelos profissionais trabalharem também em outros, né, estabelecimentos, e aí a gente hoje abortamos esse diário, mas sempre a gente, uma vez por mês, a gente tem buscado o quê, né? Fazer essas ações. Tem o Outubro Rosa, o Março, então a gente faz, e a gente faz café, né? Tem dia que a gente lanche, tem arrecada, né, Tati? Aí faz uma mesa de café, a gente coloca coisas assim. Geralmente lá já tem voluntários que toda manhã tem um café da manhã. chama Aí café solidário. isso. Aí é É outros um outro grupos grupo. que fazem. É, E aí nós, às vezes, igual assim, como é mais difícil assim, a gente pede para fazer docinho de aniversário, algo salgadinho, que fica algo que às vezes eles não têm o hábito, né? E aí a gente faz algo diferente lá aí, dentro do isso. hospital. Aí faz lá no setor da oncologia, né? E faz um lanche lá para eles. Aí a gente recebe, às vezes, doação, uma faz uma canjica doce, aí a gente leva a canjica doce e põe lá. Então a gente faz brindes para eles em datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então a gente está sempre levando um mimo, assim, sabe? Para poder. Eu falo que um pirulito que a gente leva Eles no ficam final da oração, eles ficam felizes. Vocês acham, então, que tem muitas formas, né, das pessoas virem e ouvirem aqui e poderem ajudar vocês, né? Sim. porque assim, né, que a gente assim não tem custo nenhum, projeto, né? Não tem nenhum fins lucrativos, Lucrativo, nada não tem disso. nada, né? Então, assim, quando a gente vai fazer alguma ação, a A gente gente sai pede. pedindo E ajuda. até pessoas mesmo, então, assim, hoje a gente tem até pessoas realmente que tem aquela ajuda que eu fazia antes, que é a ajuda financeira, né? Então, quem sabe hoje nós resgatamos pessoas para poder nos ajudar presencial, porque nós fazemos a oração terça e sexta, né? Tati vai na terça com um grupo e eu vou na sexta com outro grupo. Quem sabe conseguiríamos pessoas para poder, eu posso ir na quarta-feira, né, Tati? E a gente juntos aí formar mais Não, e grupos, até né? mesmo assim para organizar, porque igual tem, né? Igual eu, tem eu e a Léo, e o pessoal da oração. Aí às vezes assim, um voluntário, eu vou assumir a parte Os brindes. eu assumo a parte dos brindes. Aí um outro voluntário, eu vou assumir a parte da ação mensal com os voluntários. Porque porque Às vezes assim, fica sobrecarregado. só nós duas, a gente não dá conta de assumir tudo. Então, assim, se a gente precisa começar a setorizar. Então, isso aí a gente precisa de voluntário para assumir, mas aí, assim, é com responsabilidade, né? Cada um no seu setor e com aquele E assumido compromisso. compromisso. Como da mesma maneira que a gente né, assume né, a oração, como as outras ações, esses voluntários assumiriam isso aí. Igual a gerente lá da oncologia, outro dia, Tatiana, olha com Leonise para a gente ver, às vezes, pessoas para vir bordar com os acompanhantes, né? Então, é uma. Pintura, Isso, né? Então tem pintura. várias ações que pode ser coletiva. E às vezes, assim, eu e a Léo, a gente não tem toda essa disponibilidade para gente ir atrás de tudo isso. Entendeu? Porque realmente Foi com o recado. Sim. isso aí. Então aí a gente dá o recado, porque realmente o nosso tempo não dá, né? Com os afazeres. Mas se Deus quiser, né, o projeto, né, vai ampliar, já está ampliando. Igual nós começamos lá na oração com 5. Hoje nós somos 14 na oração, né? E aí temos mais, eu e Tati, mais 3 na quentinha. E é muito interessante. Desculpa. Não, vou falar, Tati. Que
teve um dia, né? Isso aí eu até aprendi com uma pregadora. Aí eu fui sair para fazer os negócios do bingo, As as cartelas. cartelas que nós fizemos. Aí tá, fui lá, falei, gente, nossa, esse negócio vai ficar caro. Onde que eu vou achar? Como que eu e Leonice vamos fazer para pagar essas cartelas, esse negócio? Aí eu tô assim, Deus, é com o senhor, vão pagar. Igual a O doutora senhor, Filó. A doutora Filó, né? Assim, vão comigo, meu. Aí eu falei assim, Jesus, é o senhor que vai pagar. Aí, Jéssica, saiu de lá. Aí falei, não. Aí olhei, fui, mandei mensagem, tudo. Aí tá. Não pode deixar que eu vou doar as cartelas. Aí depois fui pros adesivos. Aí cheguei lá conversando com o moço. Não pode deixar que eu vou doar. É um projeto. Aí na hora que você vai contando para quê, qual que é a finalidade? Não, já é um projeto muito bonito que vocês fazem, isso e aquilo. Não, isso aí é a nossa doação. Então, assim, Aí conseguiu um aí bingo. nós não pagamos nada. Tudo foi doação para o nosso projeto. Ai, muito bom, muito bom. É, E talvez você tá em casa e tá assim, ah, eu não tenho nada para somar, não tenho nada para ajudar. Você é, manda uma mensagem pra Tati, pra Léo, você olha, eu tô aqui, eu não sei nada, mas eu tô aqui. Vocês precisam de alguma coisa, vocês podem se frutificar que a hora vai ter o que comer, vai Tem ter função, tem função. tem função. E função, assim, magnífica, é, magnífica. Porque servir é algo, assim, é uma das grandes coisas que o Senhor traz para nós, pede de nós, né? E é lindo ver o que vocês fazem aí em Ponte Nova. E nós já estamos querendo, eu comentei com elas antes, assim, nós já temos que trazer o Reviver para outras cidades, para os outros é, estados. Ô, Jéssica, e esse trabalho que a gente. O das quentinhas começou, deve ter o quê? Uns 5 meses, é, Tati? Mais ou menos? Né? Aqui, a gente conversa o tanto que é gratificante é, a gente estar ali na rua com aquelas pessoas, né, enquanto vulnerabilidade. E assim, até colocar isso, nós tivemos muita crítica em volta desse trabalho, né, Tati? bom, De pessoas criticarem, tipo, vocês estão alimentando pessoas usuárias de drogas, vocês estão alimentando o vício deles, é, né? E Deus fala o quê? A gente cuida, a gente não tem que olhar quem, né? A gente tem que cuidar e oferecer aquilo que a gente tem condição para oferecer. Então, algumas falas de crítica mesmo, de que assim, não concordava porque a gente está alimentando, nós tivemos situações de pessoas filmarem a gente na rua e colocar na rede social que a gente estava ali, eles fazem a maior baderna na rua e a gente estava ali levando comida e não sabe para quem que a gente estava levando, por que, que não leva. Aí criticaram, falaram por que, que a gente não leva para casa da gente, para poder cuidar. Então, assim, eu falo que não ajuda, então também não atrapalha, porque assim, a gente entende que tem o vício, a gente entende que tem realmente pessoas, às vezes, com comportamentos que não são assertivos, né, adequados. Mas assim, a fome é algo que a gente pode, né, cuidar, a gente pode alimentá-los. Então, assim, teve momentos assim de a gente escutar coisas, mas assim, a gente escuta e aí a gente vai conversa com Deus, aí o padre vai falar assim, não, vocês estão no caminho certo. Então, assim, deixa eles falar. e quando a gente está ali com eles, né, que você conversa, foi assim, né? Eu tive a oportunidade de fazer outros trabalhos, eu falo com todo mundo que esse da Quentinha é um trabalho que me tocou muito, sabe? Um dos que mais tocou. Até mais que o do hospital, Uhum. porque é um estado de muita vulnerabilidade, porque eles estão ali, não é porque o vício não está neles, às vezes eles chegam e pedem, me interna, por mais que vão, interna, sai, e às vezes você olha para aquela pessoa ali, sem dignidade, sem nada ali, sabe? Ali na rua a gente volta para casa, você tem um conforto, você tem, sabe, onde dormir, você tem o que comer,
Você entrega uma quentinha ali, às vezes eles comem numa Na hora, velocidade eles estampam na hora. E e começa a come. comer, começa a comer. Às vezes pede a segunda e come na maior É. velocidade, ele come a segunda, de tanta, né? Você vê que tá Ô, gostando. Jéssica, eles hoje eles reconhecem o nosso carro. Eles esperam a Ele, gente. na hora que a gente está chegando, eles falam assim, quentinha, quentinha. Aí levanta, já vem pegando. Aí a gente hoje leva pitulinha, sabe? Aí teve uma situação, uma que virou e falou assim pra gente: no meu aniversário, vocês me trazem uns churros pra mim? Eu amo churros. Aí a gente falou assim: você gosta de churros? Eu amo churros. Você traz pra mim no meu aniversário. Aí teve um dia, né, que a gente passamos assim, e a gente não era o dia da quentinha. E vimos que ela estava sentada assim. Aí voltamos, fomos lá, compramos os churros, né? E tudo na hora que eu cheguei, né, a gente desceu e falei assim: o que, que você falou pra gente que gosta? Aí ela, nossa, de churros. Aí a gente levantou a sacolinha assim, trouxemos os churros. Ela abraçava o pacote, aí tinha mais uns três, aí falou, ó, mas tem que dividir. E outro ponto, Ah, divide o tudo. tanto que eles dividem, a facilidade que eles têm, Jéssica, de dividir. Porque a gente tem todo o egoísmo, né? Às vezes tá até comendo uma coisa, outro quer um pedaço, fala assim, meu Deus do céu, deixa eu comer rápido, porque aqui eles, na hora que vê que talvez faltou para um, oferece, Divide. sabe? Divide. Ah, não, pode dar o cobertor. A gente também arrecada cobertor e levou nesse frio. Aí fala assim, não, pode dar para ele, porque eu já tenho um lá, então pode passar para ele. Aqui, né, Tati? Foi muito bonito isso também, assim, tem tão pouco, Eles têm né? muita facilidade de repartir. Não, Muita. que forte isso, gente. Foi um E, dos trabalhos mais fortes, assim, que mais, igual o Tati falou, que mais mexeu comigo e, também. e como que. Ai, o Sirvi, ele te entrega tanta coisa. É, antes da gente fechar, eu queria muito que vocês trouxessem esse, assim. é, antes de vocês servirem, né? Vamos falar assim, antes do reviver e depois do reviver. O que é que vocês acham que o reviver trouxe para a vida de vocês, assim, de aprendizado, de luz de Deus, aproximou ainda mais de Deus, né? O que vocês podem deixar aqui para tocar mesmo, sabe? Porque tem tanta gente em casa achando que não pode ajudar, tem tanta gente que acha que é só ir lá ajudar. Ah, não, eu vou lá ajudar, que eu só vou estar ajudando. Mas a transformação é muito mais profunda, né? E vocês já deram um pedacinho aí do que é, mas eu queria que vocês trouxessem mais, assim, vocês têm desse antes e depois do servir, sabe? A força que isso tem na vida de vocês, de transformação, de experiência. Pode ir, Tânia. Trouxe muito. Trouxe muito. Não, não, total, trouxe tudo, né? Transformação é total, é em tudo, né? Vida pessoal, na vida familiar, sabe? Os filhos, eles veem, né? Um exemplo, e eles passam a seguir, né? Eles fazem, né? Eles veem também fazendo a nossa transformação pessoal. Hoje, assim, em minhas orações, sabe, eu já me coloco, na hora que eu levanto, eu falo assim: Senhor, eu tô aqui, sou seu instrumento, me faça, né, servir. Hoje eu vejo, assim, que nada é meu, nós não somos nada, nós não temos nada, sabe, assim, o que a gente, assim, puder, o que a gente hoje, né, adquire, é agradecer, ter essa gratidão e poder repartir mesmo, compartilhar, né, com o outro, porque é a maneira. Opa, deu uma travadinha. E essa Aí, voltou. transformação, assim, ela é total na nossa vida, na vida da nossa família. E até hoje, uma frase muito engraçada que eu falo, até às vezes com meu marido, quando ele fala assim: Nossa, Tatiana, tá demais. Eu falei: Não, meu filho, fica bonzinho que você tá ganhando o céu. Ai, mas é maravilhoso, é muito bom. O nosso Eu problema penso, fica pequeno, né? Isso. eu penso também assim, hoje a minha vida é uma virada de chave, né? Eu tenho muito ainda para melhorar, muito ainda para aprender, mas eu faço a leitura que minha vida hoje é cheia de propósito,
cheia de significado, realmente, assim, sabe, da gente poder experienciar e ver reflexo nos nossos filhos, na nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta, assim, quantas pessoas foi levado à igreja e à oração diante do que eu vivi, diante do quando a gente pede para o projeto, as pessoas estão ali prontas para poder ajudar. Então, quando a gente atinge a gente, mas quando a gente atinge pessoas ao nosso redor, isso é muito rico, né? Da gente entender que como que uma ação faz toda a diferença, né, na vida da gente. Então, assim, foi um aprendizado. Eu falo que muita gente fala assim, a gente, na dor, muitas das vezes a gente ressignifica. E realmente eu posso dizer, assim, não que eu era uma pessoa ruim, porque a gente se melhora a cada dia. Hoje eu vivo um dia de cada vez, né? Hoje eu procuro me policiar com pensamentos, com falas, né? Então, assim, eu me sinto uma pessoa mais leve hoje, diante de tudo isso. E quando a gente vai, igual, chega quarta-feira, a gente já sabe que tem um compromisso. Igual, tem 2 semanas que eu não vou, porque aí são semanas dos meus exames e tudo. Aí eu tive que ir para Belo Horizonte. Então, assim, não vou. Aí eu falei com as meninas, essa semana, podemos fazer segunda-feira, hoje? Porque senão é mais uma semana que eu não vou. A gente sente falta, sabe? Aí a gente pergunta assim, aquele fulano estava lá ainda? Ou, não é verdade? Ou não está mais? Então, assim, é uma gratidão imensa, né? Grata a Tati por ter abraçado isso comigo, porque também se não fosse ela, talvez eu não conseguiria estar onde o projeto está hoje, né? Deus também vai encaminhando as pessoas certas, não igual o grupo, né? A gente não vai nem falar nomes para não esquecer de alguém, mas o grupo de terça, o grupo de sexta, o grupo do bingo, o grupo da quentinha. Então, assim, cada voluntário desse soma, né? E é muito importante a gente falar, Jéssica, o significado do nosso reviver. E nós temos que agradecer também Bruna, né? Bruna é que toma conta da nossa página, ela é artista do grupo, sabe? Então, quando a gente pensou que logo, como é que a gente tem que ter um logo, né, Tati? Aí a logo, e aí foram surgindo. Aí Bruna foi dando as ideias, a gente falou cores e tudo. E aí surgiu, ó, o reviver, que é, ó, uma borboleta, que é um processo de transformação. Nós temos aqui o corpinho da borboleta em V, que é o V de vitória, né? E nós temos, ó, um desabrochar, né? Uma transformar de uma simula uma pessoa realmente saindo do casulo e se transformando, né? E nas costas deserto não é morada, deserto é passagem. E aí, na hora que a gente está lá, eles leem a nossa blusa na oração e falam assim: é isso mesmo, a gente não mora no deserto, não. Então, assim, então tem todo um significado, né? E a gente procurou realmente desenvolver um projeto sem nenhum vínculo, né? Igual um vínculo político, nada disso. A gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer realmente levar a fé, a esperança, né? E tocar outras pessoas para eles entenderem que eles também podem ajudar. Eu e Tati não somos melhores do que ninguém. Talvez tenham pessoas que não fazem esse tipo de projeto, mas eles têm outra forma de contribuir. Mas quanto mais pessoas aparecem fazendo isso, mais a gente ganha, porque mais pessoas são tocadas, né, para poder contribuir, para poder ajudar. A gente está aqui de passagem, né? Então, assim, igual hoje, né, eu entendi que uma manhã da minha sexta-feira no meu trabalho, ao invés de me atrapalhar no meu trabalho, me agrega, porque eu me torno muito mais humana. Igual eu trabalho eu aprendo tanto com os meninos aqui, com crianças que são puras, né? Com os adolescentes. Então, a sexta-feira, quando eu também me encho, me carrego de toda essa questão social, o meu trabalho também é muito melhor, porque não é só dinheiro, né? É aquilo que a gente deixa de legado realmente, não é material, né? É o que a gente oferece. Nossa, agora quem tá ouvindo e ficar quieto em casa sem se mexer, Se mexa, né? Movimente-se. se mova, se A gente mova. põe os maridos, o marido de Tati Marcelão vai, às vezes é o nosso motorista para entregar as quentinhas. A gente põe todo mundo para funcionar. Igual os filhos de Tati, já foram entregar quentinha junto, né? Então.
É muita transformação. E eu reafirmo, assim, todo mundo consegue ajudar de alguma forma, mesmo que lá na sua cidade não tenha Reviver, mas com certeza tem algum outro projeto, ou É, manda mensagem, eu já vou tomar, vou fazer essa atitude, tá? Vou ter essa atitude aqui. Manda mensagem pra Tati, pra Léo, pra conversar sobre, né? Vai que inspira isso. para fazer onde você mora, onde Igual, você está. igual a gente tem um integrante do grupo de sexta, o Marcelo, e aí na última sexta ele levou a filha. A filha tá fazendo medicina, e aí ela tá fazendo me fugiu o nome lá em Mariana. Ela tá lá em Mariana fazendo Residente? Internato. 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 E aí ela foi, participou, aí depois ela me mandou um áudio perguntando como que ela fazia para poder, como que nós entramos no hospital, porque ela queria levar isso para lá. Porque parece que tem uma disciplina que é uma questão social, e aí ela queria fazer esse tipo de ação lá. E sim, uma jovem, É, né? Então, assim, é muito, né? Igual quando a gente tem duas crianças no grupo que disponibilizam amanhã, que poderia estar no celular, poderiam estar no eletrônico, e estão lá fazendo oração, cantando. Então, assim, é muito rico, Ai, muito lindo. Nossa, né? pai. E é uma transformação como um todo, mais uma vez, né? Não só a gente ajuda quem tá ali no momento, né, do deserto, a gente soma para nossa vida e transborda para todos os lados, né? É grandioso demais. Meninas, eu amei. Foi que bom, ótimo. foi É um ótimo. prazer, né? Foi muito bom. Convir. Eu Gostei amei. muito. Eu amei. Obrigada por esse tempo de ouvir vocês ainda mais, por esse tempo de tocar vários corações, porque é o Se Mova, né? Vamos Sim. ver, gente. Vamos. É, Todo mundo tem um brilho do Senhor especial e único. Deus sim, nos dá dons únicos para cada um. Então, usufrua disso, né? Entregue isso, isso é muito transborde bom. isso. Use das suas. Quando o deserto chegar, né? Quando a dor vier, algum processo difícil, pegue com o Senhor, né? Pegue com Ele. Você, É. Senhor, e agora? O que que eu Sem ele, faço? sem ele a gente não consegue, não. O que que eu Não faço? pensei. Então, É. Ele vai te direcionar, né, Leonetati? Ele vai te Saco vazio não direcionar. para em pé. E vai te colocar as pessoas certas no caminho também. É, Você vai conhecer tantas pessoas, vai ir em lugares que você nunca imaginou ir, mas a partir do momento que está aberto, né, para entender por que isso está acontecendo, para aprender tudo que tem que ser aprendido. E com certeza Deus vai querer te usar depois também, como usa a Tati, como usa a Léo, como me usa aqui no jardim também. nossa, Quando o jardim começou, Deus tocou muito no meu coração, assim, para se mexer, né? Porque para falar com essas mulheres que cuidam. E hoje o jardim tá aí, um ano a gente encontrando online, cada uma num lugar, mas é magnífico tudo que, mesmo de forma online, tudo que Deus toca a gente ali, só nessa união, que mesmo a dor vem, mas é como que a gente cresce junto, como que Deus quer nos usar e transbordar nas nossas vidas, né? Ah, eu amei. Eu quero já ir em Ponte Nova. E já vestir a Vamos camisa de ver. RBD. conhecer o Você projeto, vindo, participar do fazemos projeto com a questão. gente. Ah, eu já quero. Nós vamos combinar, tá? Aqui, antes de fechar, vamos tirar uma foto pra gente Vamos guardar de sim. lembrança. Nós vamos fazer uma pose. Aí depois eu vou só tirar um print, tá? Que Tá. aí a gente vai ter de salvo. Vou colocar na capa ali do vídeo também. Deixa bem bonita a blusa aí pra É, tem que aparecer a blusa. Ó, sorriso, um, dois e X. Aí, agradecer todo mundo que estava aqui. Teve alguns comentários aqui também. Parabéns pelo projeto lindo, a Sá, a Aline, vocês são maravilhosas. A Aline que fez o contato aqui, intermediou esse encontro É, maravilhoso. Maravilha, maravilha. Meninos, Deus abençoe, Deus guie, Deus guarde vocês. Que esse amém. Muito projeto, assim, Obrigada. Só cresça. transborde. Amém. Só floresça. Isso. Só por esse transborde é muito além do hospital, da Quentinha, de Ponte Nova, mas que toque outras vidas também, outras famílias, que vocês sejam ainda mais instrumentos do Senhor na vida Amém. dos Amém. pacientes, das famílias e de todos que estão aí em casa, mas que vão se mover e vão ir aí também se prontificar para servir e viver o que é servir, que é maravilhoso, né?
Abraços em Muito vocês. obrigada. Fica com Vocês Beijo. Deus. querem acrescentar Obrigada. alguma coisa? Com Tá Deus. Não, tudo certinho? certo. Tudo certinho. Fiquem com Deus. Obrigada. Com Deus também. Beijo. Tchau. Tchau.